Meu nome é Paulo Afonso Moreira de Lima. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central Amar, localizada na cidade de Manaus, no bairro Cidade Nova 1. Estou aqui para apresentar o meu artigo denominado Os Sete Reis e as Sete Cabeças, segundo Daniel, Apocalipse e o Espírito de Profecia. Existem várias teorias que tentam explicar quem são os sete reis e as sete cabeças de Apocalipse 17. A primeira teoria afirma serem os sete reis e as sete cabeças as sete formas do governo de Roma: reis, cônsules, ditadores, decêmviros, tribunos, imperadores, papado. A segunda teoria afirma serem os sete reis e as sete cabeças os sete reinos que oprimiram o povo de Deus, começando pelo Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã ou imperial, Roma papal. A terceira teoria afirma serem os sete reis e as sete cabeças, os sete imperadores romanos do primeiro século: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Otão e Galba. A quarta teoria afirma serem os sete reis e as sete cabeças, os sete papas, a contar de 1929 do Tratado de Latrão. São eles: Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. E a quinta teoria afirma serem os sete reis e as sete cabeças, os sete reinos que oprimiram o povo de Deus, agora começando por Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã ou imperial, Roma papal, França e Estados Unidos. Para que você possa compreender claramente este assunto, é imprescindível que você conheça o que diz todas essas teorias e identificar os pontos de controvérsias. Identificada a divergência entre essas teorias, você deverá então avaliar que teoria está de acordo com o livro de Daniel, Apocalipse e o Espírito de Profecia dentro do contexto histórico. A primeira teoria, a segunda teoria e a terceira teoria afirmam que o termo um existe, descrito em Apocalipse, capítulo 17, versículo 10, que diz o seguinte. Vamos ver o que diz Apocalipse 17, versículo 10. E são também sete reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, essas três teorias, a primeira teoria, a segunda teoria e a terceira teoria, baseado nesse texto de Apocalipse que eu acabei de ler, ela coloca no primeiro século o Império Romano. Para essas teorias, a sexta cabeça seria o Império Romano. Então, observem que a primeira teoria, reis, cônsules, ditadores, decêmviros, tribunos, imperadores e papado, se observa que ela coloca o Império Romano como a sexta cabeça. A segunda teoria, Egito, Assírio, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã ou imperial, Roma papal. Essa teoria também coloca Roma pagã ou imperial como a sexta cabeça e o papado sendo a sétima cabeça. E a terceira teoria, essa teoria ela é muito inexpressiva, nós não falaremos muito dela porque ela não suporta o teste da Bíblia. Essa teoria também afirma serem os sete imperadores do primeiro século. A quarta teoria e a quinta teoria, a teoria dos papas, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI, e a quinta teoria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia,
Roma pagã ou imperial, Roma papal, França e Estados Unidos, não aceitam a expressão um existe, de Apocalipse 17:10, como se referindo ao primeiro século. Essas teorias não aceitam. O segundo ponto controvertido, ferida curada no Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi um acordo feito entre a Itália e o papado, devolvendo ao papado, a Itália devolvendo ao papado o poder político e concedendo ao papado o Estado do Vaticano, onde se encontra a Igreja Romana. Então, a primeira teoria, reis, cônsules, ditadores, decênvros, tribunos, imperadores e papado, afirma que a ferida curada, a ferida mortal na cabeça do papado foi curada com o Tratado de Latrão em 1929. A segunda teoria também afirma esse mesmo posicionamento, que em 1929 o papado recebeu a cura pelo Tratado de Latrão. E a quarta teoria, a teoria dos papas, também afirma que no ano 1929 houve a cura na cabeça do papado com o Tratado de Latrão. A quinta teoria não aceita que a ferida tenha sido curada com o Tratado de Latrão em 1929. Porque para essa teoria, Roma papal, o papado, ainda permanece com a ferida mortal, mas agora tentando se restabelecer. Para essa teoria, a ferida mortal somente será curada com o decreto dominical imposto pelos Estados Unidos da América, a sétima cabeça. O terceiro ponto controvertido, as fases da besta. A fase era da besta. Todas as teorias, todas elas aceitam a fase era da besta, o período compreendido entre o ano 538 da nossa era até o ano 1798, com a queda do papado. Ou seja, 1260 anos literais, os 42 meses simbólicos previstos em Apocalipse, e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, previsto também no livro de Daniel. Então, todas as teorias aceitam a fase era da besta como se referindo aos 1260 anos. A fase não é da besta. A primeira teoria, a segunda teoria e a quarta teoria, elas aceitam a fase não é da besta como sendo o período compreendido entre 1798, a queda do papado, a ferida mortal na cabeça do papado, com o seu restabelecimento em 1929. A quinta teoria não aceita que a fase não é da besta seja o período compreendido entre 1798 até 1929. Pelo mesmo motivo, para esta teoria, a besta ainda continua com a cabeça ferida, em processo de restabelecimento, mas ainda não se restabeleceu. Reafirmando, para esta teoria, a ferida mortal somente será restaurada a partir do decreto dominical imposto pelos Estados Unidos da América. Outro ponto controvertido, a fase virá. A primeira teoria, a segunda teoria e a quarta teoria aceitam a fase virá da besta como o período compreendido de 1929 até a volta de Cristo. Ou seja, para essas teorias, a ferida foi curada com o Tratado de Latrão em 1929, então a besta já está exercendo o seu poder sobre a terra, segundo essas teorias. Mas a quinta teoria, por afirmar que a besta ainda continua com a cabeça ferida, também não aceita a fase virá para o período compreendido entre 1929 até a volta de Cristo. Para esta teoria, a besta continua com a cabeça ferida e somente será restabelecida. A fase virá somente virá com o decreto dominical. A fase virá dessa besta
ela emerge do abismo apenas com um decreto dominical. Portanto, ao escrever este artigo, eu perguntei a mim mesmo, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitou duas teorias, as teorias das 7 formas do governo de Roma e também a teoria dos 7 reinos que oprimiram o povo de Deus, começando pelo Egito, a Síria, se Ellen White não abordou essas interpretações em suas obras. Essa foi a minha indagação. Daí eu comecei a pesquisar vários livros do Espírito de Profecia. E apesar de ter lido por mais de 20 anos o livro O Grande Conflito, não havia me dado conta que o livro O Grande Conflito esmiuça, explica claramente Apocalipse 17. Exaustivamente, o livro O Grande Conflito explica Apocalipse 17. Portanto, eu quero levar você, amigo, a estudar a Bíblia e principalmente também estudar o livro O Grande Conflito, porque este livro, inspirado por Deus, ele revela a história do grande conflito cósmico entre o bem e o mal e explica claramente Apocalipse 17. Eu costumo dizer que entre essas teorias existe uma teoria que Ellen White escolheu. E se prepare, porque agora você vai saber que teoria Ellen White escolheu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17, vamos ler o versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, que estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícies da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz a mulher, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é também ele, o 8º rei. E é dos 7 e vai para a perdição. Apocalipse 17, ele fala sobre muitos assuntos. Para que a gente possa compreender completamente quem são os 7 reis e as 7 cabeças de Apocalipse 17, primeiramente precisamos compreender qual o tema central de Apocalipse 17, porque ele fala de muitas coisas. Veja, ele fala da prostituta, ele fala da besta. Seria o tema central os 10 chifres? Seriam os 7 montes? Seriam as 7 cabeças? Nada disso. O tema central de Apocalipse está no versículo 1, que diz: E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas. Portanto, o tema central de Apocalipse 17 é o juízo investigativo.
Esse julgamento, que o anjo que tem as 7 pragas relata para João, é o mesmo julgamento descrito em Daniel, no capítulo 7, versículo 8 até o versículo 10, que diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Este tribunal, este julgamento, é o mesmo julgamento descrito em Apocalipse 17:1. E também é o mesmo julgamento descrito em Apocalipse 14, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Veja aí, do seu julgamento. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Que julgamento é esse que nós acabamos de ver em Daniel e em Apocalipse? Quando a Bíblia fala em julgamento divino, ela se refere a um julgamento com 3 fases. A primeira fase do julgamento divino é o juízo investigativo, que começou em 1844, e esse julgamento terminará quando Jesus sair do lugar santíssimo do santuário celestial. Ou seja, quando Jesus sair do santíssimo, a porta da graça se fechará e as 7 pragas cairão na terra. Portanto, aquele julgamento descrito em Daniel e Apocalipse é o juízo investigativo. Por quê? Porque a segunda fase do juízo ocorre no milênio, no céu, que nós chamamos de juízo de comprovação. E a terceira fase do julgamento ocorre após o milênio, onde Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta. Portanto, fica muito claro que o tema central de Apocalipse 17 é o juízo investigativo. Qual o objetivo do julgamento? Qual o objetivo do juízo investigativo em relação ao chifre pequeno e à besta? Daniel, capítulo 7, fala em chifre pequeno, e Apocalipse fala na besta. E esses 2 reinos significam a mesma coisa. O chifre pequeno é o papado, é a besta, e a besta é o chifre pequeno. Então, qual o objetivo do julgamento em relação à besta e ao chifre pequeno? Diz o seguinte, Daniel 8, 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Daniel 8, 21 e 22, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Fica muito claro que o objetivo do juízo investigativo é retirar o domínio do chifre pequeno e da besta, do papado, destruir e consumir a besta e o papado, e depois entregar o reino
a Jesus Cristo e, consequentemente, aos santos do Altíssimo. Mais uma vez, comprovamos que o tema central de Apocalipse 17 é o juízo investigativo. Outra prova inquestionável de que se trata de um juízo investigativo, Apocalipse 17, como tema central, é que o próprio anjo que relata Apocalipse 17 a João, tem as 7 taças, é um dos que tem as 7 taças. Ora, se as pragas cairão na terra após o juízo investigativo, e esse anjo que relata a João o Apocalipse 17, tem as 7 taças, então, logicamente, se refere ao juízo investigativo. Veja o que diz Apocalipse 16, versículo 1 e 2. Ouvi, em vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ides e derramais pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então vejam, que o anjo que tem as 7 taças da cólera de Deus é o mesmo anjo que fala com Daniel em Apocalipse 17. E este anjo tem as 7 taças, as 7 pragas que cairão após o juízo investigativo. Agora, quando começa o julgamento divino? Diz o livro O Grande Conflito, no capítulo denominado Quando Começa o Julgamento Divino. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Daniel, João e os cristãos do primeiro século entenderam o juízo investigativo? Veja o que diz o livro O Grande Conflito, no capítulo 20. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isto se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve em ordem de fechar e selar até o tempo do fim. O tempo do fim começa no ano de 1798. Não poderia, antes que alcançasse o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Portanto, Apocalipse 17 não foi escrita para os cristãos do primeiro século. Eles não entenderam, Daniel não entendeu, João não entendeu, e os cristãos dos primeiros séculos também não entenderam, porque segundo a profecia, ele foi selado até o tempo do fim. A profecia do juízo investigativo foi selada até o tempo do fim. Qual o erro, então, das teorias que afirmam que o termo um existe de Apocalipse 17:10 era para o primeiro século? Qual o erro dessas teorias? O erro dessas teorias é colocar o Império Romano como a 6ª cabeça. A segunda teoria também coloca o Império Romano como a 6ª cabeça e o Papado como a 7ª. E a terceira teoria também coloca no primeiro século os 7 imperadores romanos. Portanto, nós vamos ver agora qual o erro dessas teorias. A má interpretação da expressão um existe. Então, Apocalipse 17:10, como nós vimos, diz, dos quais caíram sim,